Olá pessoal, beleza? Então a aula de hoje será a moda antiga, hein? Quadro branco aqui e vamos lá para a aula. Nossa aula de hoje será de quadriláteros. Eu acho que eu não sei nem mais escrever, né? De tanto tempo que a gente está sem escrever, né? Quadriláteros. A letra tá horrorosa aqui, gente, mas vocês dão um desconto, tá? Ô, gente, quadriláteros. O que são os quadriláteros? São aqueles polígonos de 4 lados. Então, isso aqui é um quadrilátero, beleza? Então, aqui é o vértice A, aqui é o vértice B, aqui é o vértice C e aqui é o vértice D. Então, o quadrilátero ele tem 4 vértices e 4 lados. Esse aqui tem o lado AB, BC, CD e DA, beleza? Então, esse aqui é o nosso quadrilátero. Nós temos 5 quadriláteros que nós vamos nos preocupar mais, que são chamados de quadriláteros notáveis. A gente começa pelo trapézio. O trapézio ele tem a característica de ser um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Vou botar um pouquinho menos de espaço aqui. E os outros dois são não paralelos, que a gente chama de oblíquos. Então, por exemplo, nesse trapézio aqui, eu estou vendo aqui que aqui tem o vértice A, B, C, D. A gente sabe que o AB é paralelo ao CD. Inclusive, o AB vai ser uma das bases que a gente fala do trapézio e o CD vai ser a outra base. Então, esses dois lados paralelos a gente chama de bases do trapézio e os outros dois são os lados que a gente fala de lados oblíquos, beleza? O segundo quadrilátero que a gente tem é o paralelogramo. O que eu tenho que saber de paralelogramo? Bom, o paralelogramo ele é um quadrilátero em que eu tenho lados paralelos 2 a 2. Lados paralelos 2 a 2. Como assim, Edi? Vou te explicar agora. Eu tenho aqui o lado, os vértices A, B, C, D. O lado AB, ele é paralelo ao CD. O lado BC, gente, esse D ficou parecendo qualquer coisa, menos um D, né? Esse aqui é um D. O lado BC, ele é paralelo ao lado AD. Então, esses dois aqui, AB e CD, são paralelos. E o AB e o DC, na verdade, AB e CD são paralelos. E AB e BC, AD e BC são paralelos. Gente, é tanta letra que eu até confundi aqui. Então, vamos lá. AB é paralelo a DC e o BC é paralelo ao AD. Então, isso caracteriza um paralelogramo. Ele tem lados paralelos 2 a 2. Beleza? Tá, e aí, Edi? E aí o seguinte, ó. Esse paralelogramo, ele vai ter 3 casos especiais que a gente vai falar sobre eles. O primeiro caso especial é o losango. O que é o losango? O losango nada mais é do que um paralelogramo, que todos os lados dele são iguais. Então, o losango, ele é um paralelogramo em que todos os lados dele são iguais. Então, isso caracteriza um losango. Olha o losango aí sendo desenhado aí, ó. Todos os lados iguais aqui. E a gente vai falar especificamente de cada um desses quadriláteros daqui a pouco, viu, gente? Mas eu queria que você soubesse quais são os quatro quadriláteros principais. Bom, aqui o losango, a gente não colocou o nome dele, né? Losango, ele tem os vértices A, B, C, D, onde o A ficou muito em cima, né, gente? Deixa eu descer ele aqui um pouquinho. Esse aqui é o vértice A. Então, os vértices A, B, C, D. E a gente sabe que o AB
vai ser paralelo ao CD e o AD o AD é paralelo ao BC. Isso caracteriza o losango. Beleza. E aí, o que mais? O losango, ele tem todos os lados iguais. O losango, ele tem todos os lados iguais. Então, aqui é X, aqui é X, aqui é X, aqui é X. Ele tem todos os lados medindo o mesmo valor. Isso vai caracterizar um losango. Quem mais que a gente tem, Edi? O retângulo. Vocês conhecem o retângulo. O que é o retângulo, Edi? O retângulo, eu já sei. O retângulo, ele é um paralelogramo em que todos os lados são paralelos 2 a 2, né? Porque é paralelogramo. Só que todos os ângulos são 90 graus. Então, o retângulo, ele é um paralelogramo em que todos os ângulos são 90 graus, tá? Beleza. Então, o retângulo, aqui é A, B, C, D. Então, o AB é paralelo ao CD e o AD é paralelo ao BC. E para finalizar, a gente tem um caso especial, que é o quadrado. O que é o quadrado? O quadrado, ele é um paralelogramo, ele é um losango, ele é um retângulo, ele é tudo ao mesmo tempo. Tá? O quadrado, ele é um caso especial de paralelogramo, que ele tem todos os lados paralelos. Ele é um caso especial de losango, porque ele tem todos os lados iguais e ele também é paralelogramo. E ele é um caso especial de retângulo, onde todos os lados são iguais. O retângulo, aliás, onde todos os ângulos são 90 graus e por conta também de ter todos os lados iguais. O retângulo, ele pode ou não ter os lados diferentes. Se um retângulo tiver todos os lados iguais, ele além de retângulo vai ser quadrado. Essa é a diferença do retângulo para o quadrado. Então, o quadrado, ele é ao mesmo tempo paralelogramo, losango e retângulo. O quadrado, ele é todos ao mesmo tempo. Beleza? Agora, nós vamos falar de cada um desses caras separadamente, para você não perder nenhum detalhe aqui. Beleza? Nós vamos falar de cada um deles, os conceitos todos desses caras separadamente. Beleza? Vamos lá? Bom, gente, vamos falar agora do primeiro cara que a gente falou lá, que é o trapézio. O que eu tenho que saber do trapézio? Eu tenho que saber que o trapézio, ele é um quadrilátero em que dois lados são paralelos e os outros dois são oblíquos. Beleza. Então, esse aqui é um trapézio, né? A gente já falou sobre isso. Então, esse aqui é o A, B, C, D. E aí, a gente sabe que o AB é paralelo ao CD. Então, a gente tem dois lados paralelos e os outros dois não são. O que eu queria falar para você agora? Ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, o ângulo A mais o ângulo B, eles são 180 graus, porque são AB e CD são paralelas, cortadas por essa transversal AD. Então, esse ângulo A e esse ângulo D são ângulos suplementares. E da mesma forma, olha, gente, desculpa, botei B aqui, é D, né? Ai, meu Deus. Aqui é o D. Estou mostrando aqui, estou colocando o valor errado. E esse ângulo B e esse ângulo C, eles são suplementares também. Então, é a primeira coisa que a gente tem que saber aqui do trapézio, beleza? Bom, a gente tem o trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles? O trapézio isósceles é aquele que tem dois lados oblíquos iguais. Então, esse aqui é o trapézio isósceles. Tá?
Então, o trapézio isósceles é esse. Então, aqui, A, B, C, D. Se ele é trapézio, o AB é paralelo ao CD. E, como ele é isósceles, isso aqui é igual a isso aqui. Ou seja, o AD é congruente ao BC. Isso caracteriza um trapézio isósceles. Consequências disso: esse ângulo é igual a esse, o ângulo D é igual ao ângulo C, é congruente ao ângulo C, e o ângulo A é congruente ao ângulo B. Aí, a regra de somar 180 continua. Então, o ângulo A mais o ângulo D é igual a 180, e o ângulo B mais o ângulo C também é 180. Agora, repare o seguinte: se você trocar o C pelo D, ou seja, se você fizer o A mais C ou A mais D, tem que dar 180. O B mais C ou B mais D também tem que dar 180, porque todos esses dois ângulos aqui de baixo são agudos e são iguais, e esses dois ângulos aqui de cima são obtusos e são iguais, beleza? Então, isso que é o trapézio isósceles, ou seja, os ângulos da base do trapézio são congruentes, tá bom? Tanto os ângulos da base de baixo quanto os ângulos da base de cima, beleza? Bom, outra coisa importante que você tem que saber é que as diagonais do trapézio são congruentes, tá? Do trapézio isósceles. Então, por exemplo, se eu fizer a diagonal aqui do B para o C, ela é igual, ela tem o mesmo tamanho da diagonal do C para o D, do C para o A. Então, a diagonal AC ela é igual à diagonal BD, beleza? Então, é isso que eu preciso saber do trapézio, beleza? Então, o trapézio está aqui, você tem que saber o trapézio. Ah, eu já ia esquecendo, costuma aparecer também para vocês um outro tipo de trapézio, que é o trapézio retângulo. Eu já ia esquecendo de falar para vocês. O trapézio retângulo, o que é o trapézio retângulo? O trapézio retângulo é aquele trapézio que você tem, olha só o trapézio retângulo. Eu vou desenhar, você já vai sacar o que é um trapézio retângulo aqui. Trapézio retângulo é esse trapézio aqui, ó, em que um dos lados que não é paralelo, ele forma 90 graus com os lados paralelos. Então, aqui A, B, C, D, esse aqui é o famoso trapézio retângulo, beleza? Então, fechou aí o que você precisa saber de trapézio. Vamos falar agora o que você precisa saber sobre os paralelogramos, beleza? Então, vamos falar agora sobre os paralelogramos. Beleza, gente. Fechamos trapézio, vamos para os paralelogramos. Bom, então o que a gente tem que saber sobre os paralelogramos? Os paralelogramos, todo paralelogramo, tá? Todo paralelogramo, vamos desenhar um paralelogramo aqui para a gente falar sobre eles. Todo paralelogramo, eita, eu acho que não vai caber aqui não, hein? Acho que não vai caber não. Ih, passou. Vamos botar ele um pouquinho para o lado. Gente, todo paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Beleza? Todo paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Então, esse ângulo aqui, vamos chamar aqui ABCD. Então, o ângulo A, ele é igual, congruente, ao ângulo C. E o ângulo B, ele é congruente ao ângulo D. E outro detalhe, qualquer um desses que não são opostos, ou seja, ângulos consecutivos, eles somados dão 180 graus.
tá? Então eu queria, inclusive, falar uma coisa para vocês. Todo quadrilátero em que os ângulos opostos são iguais, ele é um quadrilátero. Claro, se é um quadrilátero, ele é um paralelogramo, beleza? Então todo quadrilátero que tem os ângulos opostos iguais é um paralelogramo, beleza? Outra coisa os lados opostos, eles são congruentes, ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, ou seja, o AD é congruente ao BC. O AD é congruente ao BC. Inclusive, beleza. O CD, que é esse lado aqui, ele é congruente, ele é igual ao AB. Beleza? Então, mais uma coisinha que eu tenho que saber do paralelogramo. O que mais que a gente tem que saber do paralelogramo? Bom, a gente tem que saber que todo losango é um paralelogramo, todo quadrado é um paralelogramo e todo retângulo é um paralelogramo. Isso a gente já falou, né? Outra coisa, as diagonais, tá? Em todo paralelogramo, as diagonais se interceptam nos seus pontos médios. O que é isso, Edi? Não entendi nada do que você falou. Beleza? Que a gente vai explicar agora. Olha só. Imagina que você faça essa diagonal aqui. E você faça... Acho que essa cor não ficou contrastando demais não, né? Mas beleza, vamos pegar um verde agora que vai contrastar um pouco mais. E essa outra diagonal aqui. Quando você faz isso, esse pedaço aqui dessa diagonal AC, esse pedaço foi dividido em dois pedaços iguais. Isso é igual a isso. E a parte aqui dessa diagonal BD também ficou igual. Isso ficou igual a isso, tá? Então, essa parte aqui em verde ficou igual a essa parte em verde. Oh, gente, um tracinho aqui é vermelho aqui. Então, esse pedaço AD não é igual a esse pedaço A até esse ponto aqui que eu vou chamar de O, que foi o ponto de encontro, não, tá? Só que essa diagonal foi dividida no meio. Aí, então, esse pedaço BO é igual a O? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o AO é igual ao OC e estou falando que o BO é igual ao OD. As diagonais do paralelogramo se dividem ao meio, beleza? Então, todo quadrilátero convexo em que as diagonais interceptam nos respectivos pontos médios é um paralelogramo. Então, se o exercício virar para você e falar que as diagonais de um quadrilátero se interceptam no meio de cada uma, você já pode entender que a gente está falando de um paralelogramo. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo aqui o paralelogramo. Bom, eu acho que não tem mais nada para eu falar do paralelogramo. Agora a gente já vai para o retângulo, beleza? Vamos agora para o retângulo. Bom, gente, falando agora do retângulo, gente, me perdoa um pouquinho de eu estar meio travado um pouquinho hoje, que é a primeira vez que eu estou usando esse programa aqui, então é um pouquinho diferente, né? Mas a gente vai se acostumando. Então, a gente já viu o trapézio, vimos o paralelogramo, agora a gente vai para o terceiro cara da lista, que é o retângulo, né? O que é o retângulo? Bom, o retângulo, a gente já falou sobre ele, qual que é a especificidade dele. O retângulo, ele é um paralelogramo, que tem todos os ângulos iguais a 90 graus. E aí, nós vamos ter mais uma especificidade do retângulo, que é o seguinte: o retângulo, ele além de ter todos os ângulos 90 graus, ele é um paralelogramo, né? E a gente já falou que o paralelogramo corta suas diagonais ao meio. Então, se você desenhar as duas diagonais aqui do retângulo, elas vão se cortar ao meio. Só que aí tem uma coisa a mais em relação ao retângulo que o paralelogramo não tem. Isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. As diagonais do retângulo são iguais, ou seja, o AC ele é congruente ao
BD. Esse B ficou horroroso, né, gente? Ao BD. Então, as diagonais do retângulo elas são iguais e elas se dividem ao meio também. Gente, isso tudo é muito importante, que vocês saibam todos esses conceitos, que às vezes umas questões de... Você deve estar, pô, Edi, não vejo tanta questão assim sobre isso. Às vezes caem questões que você tem que fazer a conta, mas se você não souber a teoria, às vezes você não vai conseguir fazer a questão porque você não sabe a teoria, vai te salvar em algum momento essa teoria, tá bom? Então, todo paralelogramo em que as diagonais são iguais é um retângulo. Anota isso. Todo paralelogramo em que porque todo paralelogramo ele tem as suas diagonais cortadas ao meio. Só que o retângulo, além de elas serem cortadas ao meio, as duas diagonais são iguais. Então, ficariam 4 pedacinhos ali iguais. Pronto, eu acho que não tem mais nada para eu falar do retângulo, não. Beleza? Vamos para o próximo aqui, que é o losango. Bom, o losango, vamos voltar com a vermelha aqui, é o quarto que a gente está falando, né? O quarto aqui é o losango. O losango, ele é um paralelogramo e ele tem todos os lados iguais, né? Então isso que diferencia ele dos outros paralelogramos. Ele tem todos os lados iguais. E aí é interessante que a gente saiba que, além dele ter todos os lados iguais, as diagonais dele vão se dividir ao meio, claro, né? A gente já sabe que vão se dividir ao meio, mas por que ele disse que elas se dividem ao meio? Porque, claro, porque ele é um paralelogramo, né? E todo paralelogramo, as diagonais se dividem ao meio. Só que além delas se dividirem ao meio, não ficou tão lindo assim o meu losango, além delas se dividirem ao meio, elas formam um ângulo de... esse losango meu não ficou legal, né, gente? Que senão tinha ficado bonitinho aqui, tinha dado certo. Não ficou legal, gente. Vou desenhar de novo esse losango aqui pra gente. Olha só. O losango, além dele ter as duas diagonais, além dele ter as duas diagonais cortando ao meio, elas formam ângulos de 90 graus. Olha que interessante. Então, esse losango aqui, né? Esse losango aqui, ele, além de ter as diagonais que se cortam ao meio, elas formam 90 graus uma com a outra. Só fazer um negócio aqui para facilitar a minha vida. Agora vai dar certo. Pronto. Isso vai facilitar a minha vida demais, você vai ver, para desenhar esse losango aqui. Porque essa aqui é a diagonal dele. Nós vamos desenhar daqui a pouco. Então, o que acontece aqui? O losango, ele tem as duas diagonais que se cortam ao meio, e elas, além de se cortar ao meio, desculpa, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Então agora, na hora que eu desenhar as duas aqui, desculpa, gente, elas vão se cortar ao meio. Gente, me ajuda aí, mas é mais ou menos isso. Dá um desconto aí, que senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro aqui fazendo 90 graus aqui, não vai dar certo. Bom, então repare o seguinte, esses quatro ângulos aqui são 90 graus no losango. Bom, é isso, tá? Era o que eu queria falar para vocês. Então, toda vez que você tiver um quadrilátero em que as diagonais se cortam formando ângulos de 90 graus, você pode saber que é um losango. Inclusive, todos os lados aqui são iguais. Se tem
todos os lados, se tem as diagonais se cortando ao meio e 90 graus, é um losango, então todos os lados aqui são iguais. Beleza? A gente vai trabalhar muito com isso. Beleza. E aí, para fechar, a gente tem o nosso quadrado. E qual é a especificidade do quadrado? O quadrado, gente, ele é um quadrilátero, ele é um paralelogramo, ele é um losango, ele é um caso especial em que a gente tem todos os lados são iguais, todas as diagonais são iguais, todos os ângulos são iguais a 90 graus e por aí vai. Então ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos aqui 90 graus e as duas diagonais dele são iguais e elas, além de serem iguais, elas se dividem ao meio, porque é um paralelogramo, e também o ângulo aqui entre cada um deles é 90 graus, porque o quadrado também é um losango. Ele é um caso especial de losango, em que os ângulos das pontas são 90 graus também. Bom, é isso que eu tinha para falar do quadrado. Beleza? Bom, e para a gente fechar, eu queria falar com vocês sobre base média. Olha, eu tenho o conceito de base média tanto no triângulo quanto no trapézio. No triângulo é o seguinte aqui, ó. Se tiver um triângulo, e você passar uma reta paralela à base que divida os dois lados aqui ao meio, se aqui for A, aqui vai ser A sobre 2. Então, se você ligar os dois pontos médios aqui, ó, tá vendo? Aqui é o A, B, C desse triângulo. Toda vez que você pegar os dois pontos médios de dois lados de um triângulo e traçar uma reta, essa reta vai ser paralela ao outro lado e acaba que esse lado que existia, ele vai ser o dobro dessa outra basezinha aqui, média aqui. Beleza? Isso é uma coisa bem interessante. Agora, para o trapézio, qual que é o conceito de base média para o trapézio? Para o trapézio vai acontecer o seguinte, ó. Depois nós vamos voltar com uma aula com exercícios disso aqui tudo, tá, gente? Eu queria primeiro falar toda a parte conceitual com vocês. Então, o trapézio, se você vier aqui, tá? Imaginamos que você tem aqui a altura desse trapézio e você pegue uma altura que seja metade daquela altura ali, ou seja, a altura sobre 2. Na hora que você fizer isso, você vai ter a base média. Isso aqui é a base maior, que a gente chama do trapézio, a gente ainda vai falar mais sobre isso, vamos ter exercícios de conta depois, futuramente, da parte quadriláteros, mas para isso você precisa estar melhor em triângulos. Então, depois de triângulos, nós vamos fazer outros tipos de exercícios de quadriláteros. Então, por enquanto, não se preocupe tanto com essa matéria de quadriláteros, se preocupe apenas com a parte teórica e faça apenas os exercícios teóricos que eu vou dar aqui para vocês, os exercícios da teoria, principalmente com a parte de ângulos. E fique atento a essa base média. Essa base aqui, esse pedaço aqui que a gente chama de base média, ele nada mais é do que a soma das bases dividido por 2, ou seja, a média das bases. Pronto, gente, encerramos nossa matéria de quadriláteros. Lembrando que depois, quando você aprender um pouquinho mais sobre triângulos, teorema de Pitágoras, aprender seno, cosseno e tangente, lei dos senos, lei dos cossenos e por aí vai, aí nós vamos conseguir fazer exercícios de quadriláteros que, na verdade,
é quadrilátero, mas acaba que você fica traçando é triângulo, né? Por isso que a gente não vai fazer aqui agora. Então, esses outros exercícios a gente vai ver mais pra frente. Beleza, gente? Então, um forte abraço e até a próxima aula.